Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos neste domingo, dia 2 de abril, dia em que se comemora o nascimento de Francisco Cândido Xavier. E nem de propósito, nós hoje temos um estudo extraordinário, não sobre Chico, mas sobre uma faceta do suicídio, que ao domingo estamos a fazer, como já vai sendo o quarto domingo. Estamos a fazer o ciclo do suicídio e hoje, por razões que falámos ontem no final do nosso estudo, de ontem, de sábado, que foi sobre o céu e o inferno, nós hoje vamos debater um bocadinho e refletir sobre a eutanásia. E vamos refletir sobre a eutanásia porque ela é vista em termos cristãos e logo em termos espíritas em duas abordagens distintas, ou ela é vista como homicídio ou é vista como suicídio. E nós não vamos debruçar-nos aprofundadamente sobre este tema, vamos só fazer aqui uma referência de reflexão e de repercussões espirituais destas situações, porque já fizemos o estudo, iniciámos em janeiro de 2021, fizemos o estudo durante 11 domingos consecutivos e, portanto, o que eu vou fazer é ver se consigo fazer o upload, já tem 2 anos, vamos ver se eu encontro aqui, o upload destes estudos para os poder publicar e assim vocês poderem vê-los desde o primeiro até ao último estudo deste ciclo, que foi um ciclo muito interessante e que foi para o ar no início em Portugal, debatia os primeiros documentos de projeto de lei sobre a eutanásia. Janeiro de 2021, creio que começou a ser debatido nos finais de 21 ou 20, agora estou aqui com uma dúvida, penso que foi 21, quando começou a ser debatido, creio eu que nos finais de 2020, mas eu agora não estou precisa nas datas. Vamos iniciar com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, como já vai sendo nosso hábito, não é? E nada podemos fazer sem nos elevarmos até à nossa fonte criadora, que é ela que é a expressão maior de tudo o que somos e de tudo o que pretendemos ser no futuro. Convidava assim a todos que queiram para fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento até ao mais alto, até ao nosso Pai Celestial, a que nos habituamos a denominar Deus, que é a fonte criadora, o princípio inteligente de todas as coisas. Vamos imaginá-lo como temos feito nos últimos estudos, como uma luz maravilhosa e brilhante, intensa, confortante e envolvente, que possa envolver cada um de nós, as nossas casas da matéria, as nossas casas planetárias e as nossas casas maiores. Tudo seja uma bola de luz maravilhosa que apazigua os nossos corações, tranquiliza a nossa mente e acalma o nosso espírito. E assim, amado Pai Celestial, te pedimos que fiques connosco nestas reflexões de hoje, nos envolvas com o teu amor e a tua misericórdia e nos protejas de todo o mal e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar então início a estas reflexões. Eu vou começar por partilhar o primeiro slide da apresentação. Aqui está ele. Ora bem, este é o primeiro slide da apresentação que nós fizemos em 2021, creio, e que se chamava Eutanásia e Salvação do Corpo, Aflição do Espírito. E nós vamos começar por este slide, exatamente para fazer aqui uma homenagem de gratidão ao autor do livro, onde nós nos baseamos na maioria dos estudos, que é um livro muito pequenininho, é um livro que tem poucas páginas, ele tem, não chega, creio eu, a 80 páginas, exatamente, ele tem 79 páginas, portanto ficou mesmo, podemos dizer que são as 80 mais as do índice, enfim.
que é o livro Eutanásia do nosso querido companheiro de caminhada e espírita Francisco Cajazeiras. E é para lhe fazer exatamente uma homenagem que nós vamos aqui fazer esta abertura singela. Começamos com um poema que está no livro de Castro Alves, que diz o seguinte: ó bendito o que semeia, livros, livros à mão cheia, e manda ao povo pensar. O livro, caindo na alma, é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. E, de facto, é homenagem ao livro e ao livro escrito por este nosso irmão Francisco Cajazeiras, que condensa tanta sabedoria e tanta luz. Eu peço-vos desculpa, tenho aqui a mesa com muita coisa e a gatinha hoje quer também participar. Portanto, todo este estudo que eu vos falei, dos 11 domingos, ele foi baseado nestes dois livros. Aqui o que vocês veem, Eutanásia em Fogo Espírita, de Francisco Cajazeiras, e depois temos do Abel Glasser, Eutanásia, Defesa da Vida, Salvação do Corpo, Aflição do Espírito, como subtítulo. Francisco Cajazeiras partiu vítima de coronavírus em 2020, muito novo ainda, com 66 anos. E ele foi presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, professor de Medicina da Unifor há 12 anos, membro da Academia Metropolitana de Letras, palestrante, pesquisador espírita e escritor. Deixou 15 livros sobre espiritismo, com destaque para a bioética, uma contribuição espírita, evolução da ideia sobre Deus e eutanásia em foco espírita, que é este que nós vimos aqui neste slide. Nubor Fakur fez a introdução deste livro e diz sobre Francisco Cajazeiras. O que mais impressiona é a capacidade de síntese que ele teve ao expor a problemática da eutanásia, seus aspectos históricos, seus conceitos e classificação, incluindo neste estudo temas atualíssimos como as malformações fetais, o drama dos doentes terminais, o conceito de morte, a evolução da expectativa de vida, os aspectos legais da eutanásia e, particularmente interessante para nós espíritas, as repercussões espirituais da eutanásia. E, portanto, fica aqui esta gratidão, esta homenagem a este nosso irmão que nos deixou vítima vítima desta doença, se assim podemos dizer, não é? Que veio dizimar tantos irmãos nossos. Vamos aqui ver este. Tantos irmãos nossos nestes últimos tempos. E vamos agora passar para... Vamos ver se nós aqui nos entendemos com isto. Vamos passar agora para uma reflexão que não é aquela que eu mostrei há pouco. Vamos ver se é esta. Exatamente. Vamos passar agora para esta reflexão aqui. E esta reflexão tem a ver com... Esperem lá que isto não está a correr muito bem. Vamos ver. Vamos lá. Esta foi a que nós já vimos. Vamos interromper. E vamos agora passar, é que são muitos slides, não tive possibilidade de pôr tudo no mesmo slide, o que faz com que nós aqui tenhamos que estar a abrir e a fechar os slides. De um outro estudo, também da mesma linha deste, nós fomos basear-nos num livro que estamos agora a estudar às quartas-feiras, que é o livro Sabedoria, já nos é muito familiar, que é o livro de João Nunes Maia, pelo Espírito Maria Nunes, e na última reflexão deste livro, que é a reflexão 160, que se intitula A Vida, diz-nos Miramês: a vida é amor, amor é Deus,
Querer defini-la é compreender a divindade. Isto para nos levar um pouco à reflexão do que é a vida e porquê a vida, na profundidade que nós, cristãos, espíritas, a entendemos. E porquê que a eutanásia ou qualquer outra forma de pôr termo à vida que não seja natural, e o que é que nós entendemos por natural? Que não seja o processo natural de extinção do quantum vital da própria vida, de acordo com o nosso projeto reencarnatório. E, portanto, tudo aquilo que é, de alguma forma, provocado pelo homem, seja pelo detentor da própria vida ou por quem, por alguma razão, atente contra a vida alheia, nós somos contra, não é? Contra no sentido que é contra o próprio princípio maior e divino, não é? Este princípio que aqui estamos a ver, dito por Miramês, que a vida é amor, amor é Deus, e portanto se a vida é amor, ela tem que ser expressa e vivida por todos nós com esse mesmo amor. E diz-nos então Maria Nunes o seguinte: definir o que é a vida se nos faz difícil no campo das nossas deduções. Todas as respostas que se podem obter nos parecem fracas, porque a vida é Deus. E como conhecer a Deus? Confessamos que na Terra, entre os homens, existe muita coisa que ainda ignoramos. O nosso aprendizado é grandioso e nos oferece de encarnação em encarnação luzes, desde quando tínhamos boa vontade de aprender. Há muita gente que, analisando a vida terrena, só encontra desastres, guerras, pestes e fome. Mas quem tem olhos para ver já tem outras ideias a apresentar, vendo na Terra uma escola de sorte a oferecer aos homens uma visão maior das coisas e da própria vida, lições profundas, de onde talvez Jesus tirou preceitos imortais. É de bom alvitre oferecermos à Terra a nossa ajuda em todos os sentidos que estivermos dispostos, tirando das nossas experiências as sementes que selecionamos, onde tem a marca de muitas mãos que trabalharam em nosso benefício por amor. E terminamos assim. É bom nos consciencializarmos que todo o bem que fizermos em qualquer direção crescerá, se aprimorará e nos procurará onde quer que seja. E o bem que nos é exigido é aquele que está dentro da nossa capacidade, não é? Tudo o resto não nos é exigido porque ainda não temos a capacidade para o conseguir trabalhar. Vamos agora a outro estudo dentro deste ciclo, continuando com este ciclo, que se intitula Eutanásia Reflexões. Este ciclo de estudos começou sempre após o primeiro slide que vocês estão aqui a ver. Ele começou sempre com o quê? Com o juramento de Hipócrates, na sua originalidade, que foi escrito pelo mesmo em 460, que viveu em 460, 377 a.C., e que é a base do juramento de Hipócrates atual, e que todos os médicos são obrigados a fazer este juramento. E diz o seguinte: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o conduza à destruição. Cada país, e na União Europeia estão quase todos os países alinhados. Esta frase de Hipócrates é a base, mas depois tem toda uma legislação ou todo um juramento que foi construído à volta dele. Mas a base é esta, que é a base original. A ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o conduza à destruição.
E este foi, durante os 11 domingos, o nosso primeiro slide de reflexão deste estudo. Indo agora para o livro do Dr. Francisco Cajazeiras, e porque ele aqui também pôs, porque se entende na ótica dele que o aborto eugénico é considerado eutanásia antenatal. Ele diz-nos o seguinte no seu capítulo 4: sob a ótica do espírito, retornemos ao livro dos espíritos, no segundo livro, capítulo 7, porém agora à pergunta 344, que diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta da espiritualidade: a união começa na concepção. Desde o momento da concepção, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico. Como é que ele vê a terceira idade nesta abrangência espírita e pela problemática de eutanásia tem um enfoque ou tem um foco, mais falando português de Portugal, na terceira idade? E ele aqui referiu a Falange dos Espíritos da Verdade, em 1874, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra, e a vida é proporcionalmente mais longa que na Terra. E, portanto, a vida sendo mais longa é um indicador de progressão do próprio espírito, é um indicador de progresso da própria ciência, é um indicador de maior quantum vital, porque a vibração é mais alta também. E reparem, num grau superior de evolução. Em algumas culturas do planeta Terra, a terceira idade ou os anciãos, como mais respeitosamente são tratados, são cuidados com reverência e são símbolos de sabedoria. E fica a reflexão. Na ótica espírita, como é que é vista a eutanásia? A respeito da eutanásia, Allan Kardec indaga ao Espírito de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Resposta de São Luís: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até à beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe o pensamento? E fica mais esta reflexão. Eu devo lembrar que estes estudos que nós fizemos, eles continuaram e tudo isto aqui é explicado com profundidade, ou seja, nós hoje estamos a passar só breves trechos. Eu peço desculpa, mas o meu computador hoje resolveu não me dar a indicação dos slides que eu aqui tenho e, portanto, eu vou ter que ir tentativa e erro até conseguir acertar naquilo que eu quero. Pronto, vamos lá, ver se é agora, não é agora. Mas isto para vos dizer que nós vamos tendo o aprofundamento de todas estas questões nos 11 dias em que estamos a fazer este estudo online. E esses 11 dias
acabam por nos dar toda a dimensão das situações que envolvem estes comentários que nós agora estamos a fazer. E por último, eu trago-vos aqui mais um estudo que se intitulou Eutanásia, Repercussões, que começou também, como todos, com o juramento de Hipócrates e vai agora para as repercussões espirituais, ligando com este último slide que tivemos a ver, da resposta de São Luís à pergunta de Allan Kardec. E diz o seguinte: ao afrontar as leis que presidem ao equilíbrio e à harmonia do cosmos, pela indevida ação nascida da sua própria volição, seja o desequilíbrio na dimensão dos infinitamente pequenos, ou na área das grandezas incomensuráveis no mundo tangível ou no mundo invisível, determina ao espírito encarnado ou desencarnado distúrbios inúmeros que contra ele próprio se insurgem ao resultado da tentativa compulsória de autorregulação. Portanto, toda a tentativa de autorregulação da vida, seja no plano físico, seja no plano físico ou tangível, seja no plano invisível ou intangível ou espiritual, se assim o quiserem, tem repercussões. Portanto, atentar contra a regulação da vida e atentar contra a própria vida é a lei cósmica e universal. E diz-nos então Allan Kardec, na morte, ensina-nos Allan Kardec, no comentário da questão 154 do Livro dos Espíritos, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É a lâmpada que se apaga por falta de energia. Acabou o quanto vital no corpo físico e, portanto, a vida simplesmente material se extingue, mas o ser continua a sua vida com harmonia e passividade no seu percurso seguinte, não é? Depreende-se daí que caso a desencarnação se efetue antecipadamente, mormente, pela interferência indevida do arbítrio humano, tal qual se propõe na prática da eutanásia, far-se-á maior o período de perturbação pós-mortem, variando esse aumento da sua amplitude em proporção às responsabilidades de sua ação. Portanto, se nós viemos com um quanto para ser vivido e para ser esgotado no nosso corpo físico, e isso tem sido alvo de reflexões nos 3 sábados anteriores em que nós começámos este ciclo do suicídio, tudo aquilo que antecipe o esgotamento deste quanto vital no corpo humano vai provocar um prolongamento do período de perturbação pós-mortem. Quer dizer que, embora o corpo físico tenha se extinguido, o quanto vital continua e, portanto, a separação, ou seja, o espírito é sugado de repente do corpo físico, sem estar preparado para o deixar ainda, e a perturbação entre a fase em que o corpo físico se extingue e a fase em que o corpo espiritual continua o seu percurso, ou seja, o período de perturbação, que aqui é designado pelo Dr. Francisco Casageiras como período de perturbação pós-mortem, pode ser alargado, ou seja, tem um período de maior perturbação até o espírito entender que tem que continuar o seu caminho. E aqui refiro Chico Xavier, porque hoje é o dia em que ele reencarnou na Terra, no início dos anos 20, em que ele dizia que gostava muito de passar no cemitério,
E quando lhe perguntaram porquê que ele gostava de passar no cemitério, ele dizia que a tarefa dele era sempre muito grande, porque havia muitos espíritos que ficavam lá presos e tinham que ser libertados, para seguirem o seu caminho na espiritualidade. E, portanto, era esse o trabalho que ele ia fazer, o trabalho de intermediação entre planos e de caridade e ajuda neste processo. Portanto, esses espíritos que ficaram lá presos e ficam, têm estes períodos pós-mortem de grande perturbação e precisam de ser orientados. Repercussões no desencarne, ainda eutanásia voluntária. Neste caso, há verdadeiro suicídio, variando apenas no que concerne ao agente e ao motivo pelo qual se dá. Portanto, se a vontade de partir é do ser encarnado, por vontade própria, seja ele o atuante ou seja ele o pedinte dessa mesma vontade, ele está a querer pôr termo à sua vida e é considerada como suicídio. As repercussões são, portanto, similares àquelas descritas pelos espíritos suicidas, através da farta documentação mediúnica existente, variando naturalmente às expensas de parâmetros relacionados com a maior ou menor consciência do próprio ato, podendo ocorrer perturbação espiritual demorada, monodeísmo, ou seja, fixação mental numa só ideia, e sentimento de culpa alucinantes, calcados no modus operandi do processo letal, ou seja, da forma como ocorreu a morte. E até mesmo sintoma com o corpo em decomposição, fazendo-se sentir por esta razão os horrores da destruição cadavérica pela fauna apropriada, ou seja, o espírito ainda não entendeu o que aconteceu, foi demasiado repentino e ficou preso ao corpo. Portanto, o espírito vai vivenciar todas as fases de destruição do corpo físico e sofrer assim as suas dores também. Daí a questão do Chico passar pelos cemitérios e gostar de ir ajudar os irmãos em sofrimento nestas situações. Estes são horrores fundamentados na identificação com o corpo carnal e não por seu processo natural. A eutanásia involuntária é diferente. Como é que é vista e como é que o Dr. Francisco Cajazeiras nos descreve? Neste caso, acontece também uma identificação do estado de perturbação pós-desencarne, pelas mesmas razões, por conta ainda dos laços fluídicos que atrelam o espírito ao corpo somático, ao corpo material, muito embora as razões predisponentes de sua vulnerabilidade a esta vivência dolorosa devam, caso não possam ser encontradas nesta última reencarnação, situar-se uma outra existência paligenésica. Paligenésica é outra existência reencarnatória. Portanto, aquilo que o espírito tinha para viver e que foi falado aqui hoje num slide anterior, que não foi vivido, e São Luís aqui estava a dizer, pode ser que nos últimos suspiros de vida de alguém o espírito se arrependa, o ser se arrependa e mude completamente aí a sua trajetória reencarnatória, a sua trajetória evolutiva. É isto que São Luís estava a referir, que o Dr. Francisco Cajazeiras aqui nos diz. Caso não possam ser encontrados nesta última reencarnação, porque partiu antes de tempo e de forma letal e de forma precipitada, vai continuar a ter que vivenciar esses mesmos momentos numa próxima reencarnação, porque é esse o propósito do próprio espírito reencarnante. E agora vamos ver a readaptação ao mundo extrafísico, ou seja, ao mundo espiritual das pessoas que partem ainda antes do devido esgotamento do quanto físico, partem antes do tempo, seja por eutanásia voluntária, suicídio, ou involuntária, homicídio.
A morte antecipada repercute de imediato no desencarne na forma de uma maior dificuldade no processo de readaptação à vida no plano etéreo, face ao trauma, oriundo da maneira brusca e violenta em que se deu a morte física, havendo uma verdadeira expulsão do espírito da sua célula orgânica. Portanto, o espírito sente que foi expulso, sem entender o porquê. De outro modo, naqueles casos em que momentos de angústia e sofrimento estavam inseridos como prova ou expiação para aquele espírito, certamente que o mesmo perdeu a oportunidade valiosa e evidentemente deverá reincluí-las em nova etapa reencarnatória. Então, as repercussões para o espírito desencarnante podem ser imediatas, mediatas e tardias, na pátria espiritual ou na arena física, a curto, médio e longo prazo. Assim, o que poderia resolver-se em tempo relativamente curto, desde que se usasse de paciência, de fé e resignação para com as agruras existenciais, multiplica-se, amplia-se, atingindo o espírito em situação de maior sensibilidade e aprisionando-o nas malhas do sofrimento. Resposta da lei à rebeldia, se deambular na contramão da naturalidade. E não sei se é nesta apresentação, mas neste estudo feito sobre a eutanásia estava esta abordagem também pelo Dr. Francisco Ajazaras, que esta rebeldia que ele aqui menciona de deambular na contramão da naturalidade tem a ver com o orgulho, não é? E nós ouvimos muito aqui, pelo menos quando havia debates, porque desta vez nem debates houve, do documento de eutanásia, nós ouvíamos muitos argumentos a dizer não, mas porquê sofrer quando já não há esperança de continuar a vida, portanto o melhor é mesmo a morte medicamente assistida. E isso é uma ignorância, por um lado, é desconhecimento completo dos processos espirituais e da evolução do ser, e por outro lado, é um grande orgulho de achar que nós somos detentores da nossa própria vida, quando a vida nos foi dada como princípio vital e nós não temos qualquer direito de tirar a nossa vida ou a vida de qualquer ser vivo. As responsabilidades diversas, diz-nos Francisco Ajazaras, aquele que realiza, ordena, reparem bem, e isto é importante, aquele que realiza, ordena ou participa de algum modo, e participar de algum modo pode ser concordar, apoiar, subscrever. Não quer dizer que tenha que o fazer em ato real, de ação direta. Mas também do apressamento do desenlace carnal de outrem, assume a responsabilidade por a ação, na proporção direta dos motivos que o conduziram a ultimar quejanda atitude. Em sua decorrência, as reações cósmicas podem mostrar-se polimorfas no que diz respeito à sua intensidade. Contudo, permanece a configuração da ação criminosa, o homicídio. Há, nesses casos, na melhor das hipóteses, ou descrença da ação perante a providência divina sobre toda a criação, ou revolta ante as leis imutáveis, sábias e justas que nos presidam à vida, ou ainda pusilanimidades diante das provas que se nos apresentam, clamando coragem e decisão. Além disso, vale a reflexão que todos que praticam a eutanásia em seus familiares, amigos ou pacientes, porque aqui convém entender que a eutanásia ainda não está decidida como será aqui em Portugal. Mas o que nós vimos noutros países onde a eutanásia já está a funcionar, e nomeadamente em muitos países da Europa,
pode, aquele que é responsável por um doente, seja familiar, amigo, ou os próprios, não é? Pode pedir a eutanásia. Portanto, isto é muito grave, não é? Isto é muito grave. Fazem-no totalmente imbuídos do desejo de auxiliar ao que sofre. Portanto, vejam a manipulação que existe por desconhecimento e ignorância deste princípio maior que é a vida. As pessoas vão imbuídas do seu maior apoio a um ser que sofre em limite de vida e pensam que estão a fazer bem exatamente porque desconhecem todas as dimensões da vida imortal. Não é? Ainda que firmando este propósito em argumentos extremamente frágeis, se analisados do ponto de vista espiritual, levemos ao que agoniza e aos que se encontram condenados em sua existência biológica o consolo da doutrina que nos anima e fortalece com as suas respostas precisas aos questionamentos mais angustiantes da alma humana. O vislumbre da imortalidade pela ressurreição do Cristo e provada diariamente pelas vozes dos Espíritos através da abençoada mediunidade, mantidas incólumes, a individualidade e as aquisições intelectuais e morais, a certeza da existência de Deus e da sua ação magnânima sobre todas as criaturas, evidenciada pela lógica, pelo bom senso, frutos da razão. Portanto, como diz Viana de Carvalho, eutanásia, não. Vida, sim. Vamos como nos orienta o Cristo, como nos orienta os Espíritos e a espiritualidade maior, e aqui como nos orienta o nosso querido Francisco Cajazeiras, vamos ajudar divulgando, ensinando, informando, partilhando aquilo que já nos é possível na ajuda ao próximo, para ajudar a compreender a importância de nós termos os nossos últimos minutos de vida para a nossa própria evolução, como uma última oportunidade de nós fazermos as pazes com alguém, de nós perdoarmos a alguém, seja o que for, ou de nos perdoarem a nós, termos os últimos minutos para redefinirmos a nossa caminhada. Vamos ajudar divulgando, vamos ajudar ensinando, vamos ajudar aprendendo, para nós também melhor sabermos do que estamos a falar. E o nosso tempo está a acabar, eu quero agradecer a todos e quero deixar aqui mais uma vez a minha ou a nossa, o nosso pedido para que, peço desculpa, para que possamos orar pelo nosso querido presidente, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, para que ele possa ser intuído pela espiritualidade amiga numa boa decisão e que a eutanásia não vença. Uma noite abençoada a todos, que Jesus fique no vosso coração, como eu desejo que fique no meu, e que a luz maior vos ampare a todos, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, vimos amanhã, 9 da noite, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos divulgar, vamos aprender, vamos instruir-nos para melhor sermos hoje